pessoal, estou aqui com o Sandro Magaldi, ele que é CEO do meusucesso.com, pela primeira vez em Manaus. Primeiramente, Sim. muito obrigado. Eu que agradeço, que é isso. A nossa terra. Sandro, um pouco calor, né? Mais tranquilo. Tá bom, imagina. O calor humano também é muito importante. Né? Tá ótimo. Daqui a pouco eu vou mostrar um pouquinho da palestra dele, o que vai ser, né, todo esse engajamento e essa... As pessoas querem saber um pouco mais, né, Sandro? Claro. Querem entender um pouco mais de todo esse conteúdo, de todo esse empreendedorismo que vem feito, aí a nível Brasil. Sim. Fala um pouco, Sandro, do que qual a perspectiva que você tem de 2017 para 2018, principalmente voltado a essa parte digital. Olha só, Renan, a gente passa por uma das fases mais prósperas e virtuosas da humanidade. Inclusive é conhecida essa fase como a quarta revolução industrial, né? O Charles Schwab lá, o presidente, Klaus Schwab, o presidente do Fórum Econômico Davos, cunhou esse termo, tem até um livro chamado Quarta Revolução Industrial, e ele diz que são tantas as transformações na sociedade, a inteligência artificial, machine learning, robotização, tudo que está acontecendo acontece agora nessa era. E devido a todas essas mudanças, essa é a revolução que vai causar mais transformação, que está causando mais transformação na história da humanidade. Que por um lado assusta, e é inegável que isso assusta alguns. Com certeza. Por outro, eu digo a você que talvez seja a fase mais rica dos últimos tempos da humanidade para a gente viver. Porque é uma fase que dá oportunidade para quem deseja empreender. E quando eu falo empreender, não é só ser um empresário, empreender sua carreira, fazer acontecer. Né? Hoje, por exemplo, Renan, a disponibilidade de informação e conhecimento é farta. Coisa que para minha geração era impossível, difícil. Então, hoje os recursos das ferramentas estão muito disponíveis. Então, eu diria que, eu estou olhando o macro agora, sim, as oportunidades de crescimento pessoal e profissional são infindáveis. E elas têm uma vantagem. Da mesma forma que existe ameaça, existe a oportunidade de ser democrática essas oportunidades. Quer dizer, ela atingem de A a Z. Não importa se você está aqui em Manaus ou se você vai estar em São Paulo. Legal. Se você tem um projeto bem realizado, que utiliza a internet como vetor... escalável. É escalável. Não importa. Você sabe onde está o cara da Amazon, por exemplo? Não é? Estados Unidos, né? Você veja que hoje um dos principais e-commerces do mundo, que opera aqui no Brasil também, é o Alibaba. China. Você compra muito forte. Hoje, no mundo, o Alibaba, você sabe que é uma das 10 empresas mais valiosas do mundo digital hoje. O Jack Ma. Incrível, né? Então, assim, olhando de um aspecto mais macro, eu vejo com muito virtuosismo, com muita motivação. Creio que quem souber aproveitar as oportunidades vai realmente surfar uma onda forte. E como eu disse, as coisas são mais democráticas. Antigamente você tinha que ter dinheiro. Você tinha que comprar uma loja, você tinha que comprar uma planta, você tinha que comprar uma fábrica. Hoje não. Hoje você consegue viabilizar coisas com menos disponibilidade de capital. Agora, não é porque é acessível é que é fácil, né? Lembra que tá a pegadinha, né? Aí que tá a pegadinha. Lá no Meu Sucesso a gente já estudou 22 estudos de caso, né, Renan? Legal. 22 histórias de empreendedores. Eu sempre digo, tem várias coisas em comum entre todos eles. Uma delas é que para ninguém caiu do céu. Nenhum daqueles caras que ficaram bilionários, estava lá na casa dele, na piscina, e de repente alguém chegou e falou, ó, você ganhou. Muito bacana. E pessoal, assim, é muito, muito bom, porque pra mim é o Netflix do empreendedorismo, é o meusucesso.com. Né? Então ele vem falando os cases, primeira vez que caiu numa timeline, né, um anúncio, né, que era do Flávio Augusto. Do Flávio, primeiro. E aí eu falei, caramba, eu vou assinar esse negócio aqui. Eu não sei nem o que é, mas eu vou assinar. E aí, depois que entra na plataforma, né, Sandro? Assim, uma diversidade de conteúdo, não só dos cases, mas outras palestras, outros cursos, aulas, né? A gente tem tudo. Então, assim, eu vi do Ari Costa, eu vi tudo, porque eu também dou consultoria para restaurantes e tal. Então, assim, eu falei, caramba, é isso aqui que eu preciso, né? Porque vai chegando no nível, Sandro, que a gente precisa ter um nível muito maior para falar, caramba, esse aqui eu preciso me espelhar. Renan, uma certeza, eu tenho algumas convicções hoje, né? Uma delas que é um dos principais vetores de transformação da nossa sociedade é o empreendedorismo. Sim. Né? Não tenho dúvida sobre isso. E se você for olhar tudo que está acontecendo na nossa sociedade, na sociedade brasileira, você vê como fica claro e evidente o valor que um empreendedor íntegro,
que atua regido por toda a sua visão moral, ética, a diferença que ele faz. Deixa eu dar um exemplo para você que eu estava vendo esses dias. Robson Shiba, do Shining Box. Ele está lançando o livro agora. Eu estava com o Shiba, a gente fez um programa especial com ele. Você sabe que o Shiba começou do zero o negócio dele, de verdade. Não tinha nada. Dentista, né? Dentista. Uhum. Ele foi para os Estados Unidos, foi assaltado nos Estados Unidos, começou a trabalhar no restaurante chinês, falou, pô, vamos levar isso para o Brasil. Só que ele tinha clínicas odontológicas, vendeu, enfim, começou o negócio dele. Quando ele começou o negócio dele, Renan, 18, 20 anos atrás, ele fez o tal do biscoitinho da sorte, né? Uhum. Não tinha fabricante de biscoitinho da sorte no Brasil. Imagina. Não havia. Ele convenceu um amigo que comprou uma máquina e começou a produzir biscoitinho da sorte. Depois desses 20 anos, se eu não me engano, que o Shiba está na praia, né? Hoje a rede Shining Box fatura mais de 100 milhões de reais, né? Sabe quantos biscoitinhos da sorte a rede Shining Box consome, né? Consome, porque esse amigo dele abriu uma fábrica que emprega gente, que paga imposto. Sabe quantos biscoitinhos da sorte só o Shining Box consome hoje, por mês? 1 milhão de biscoitinhos da sorte. Dá 12 milhões no ano. Caramba. Então veja. Olha esse dado, preste nesse dado. Um empreendedor que tem uma ideia, monta um fast food chinês, de comida chinesa, perdão, é bem sucedido, cresce a rede, hoje a rede tem mais de 200 restaurantes ao longo de todo o Brasil, por todo o Brasil, e só que ele não cria valor só para aquela galera ali, ele cria valor para o cara do biscoitinho da sorte. Lógico. Que está criando valor para a sociedade, está dando emprego, inclusão. Então, assim, uma das minhas convicções, Renan, é que o empreendedorismo é o que vai realmente transformar a nossa sociedade. E a outra é que nós necessitamos de mostrar as referências do Brasil para o brasileiro. Legal. Por quê? É o que está acontecendo agora. Infelizmente, a mídia massiva, e não é culpa da mídia massiva, evidentemente, mas ela se dedica muito a apresentar os exemplos negativos. E as pessoas confundem as coisas. Contaminar também, às vezes fica vendo muitas coisas. Muito, mas muito. Então, quer dizer, você pega os exemplos atuais desses pseudo-empresários, para mim não são empresários, são bandidos. Tem que chamar empresário, é bandido, né, cara? Tem que estar preso. Tem que estar... O cara fala, putz, ser empresário no Brasil é isso. Mentira, não é isso. Isso é uma ínfima minoria. Isso é uma ínfima minoria. Eu afirmo categoricamente que isso é uma ínfima minoria. É que aparece porque é uma minoria ruidosa. Então a gente tem que mostrar a referência do Brasil para o brasileiro. Você pega, como você falou, o Ari Kozer. O Ari Kozer ele era um garçom numa churrascaria de beira de estrada no interior de São Paulo. O Ari Kozer fez a churrascaria Fogo de Chão, que foi vendida por cerca de 400 milhões de dólares. Somente 400 milhões de dólares. E ele era um garçomzinho. Fogo de Chão. E hoje está no NB Steak. Né? Agora ele está com o NB Steak, com o Maremonte. Eu estive com ele. Olha que coisa interessante, Renan. Ele falou, Sandro, até o final do ano, as minhas empresas atuais vão valer mais do que valia o Fogo de Chão. Você percebe o valor? O cara vendeu, construiu de novo, deu emprego, gerou renda. É isso que eu falo. E outra, nunca apareceu na mídia com nada negativo, nunca roubou ninguém, nunca sacaneou ninguém. Tem valores sólidos. Então, Renan, nosso negócio lá no meu sucesso, eu sempre digo, eu estou no negócio de mostrar referência. Estou no negócio de mostrar referência, com o maior prazer do mundo, cara. Né? E, Sandro, eu acho que o mais legal desse trabalho todo é ver as pessoas que conquistaram e falar assim, caramba, se eu conseguir, você pode também. Esse é o ponto. Olha, nós fizemos o último caso agora do Delfino Golfeto. Não sei se aqui em Manaus tem a Cachaçaria Água Doce, a rede de restaurantes. Não. É uma franquia. Sim. Tem mais de 100 restaurantes no Brasil todo. O Delfino, nós fizemos o caso dele, né? Porque a gente olhou e falou, não tem nada de especial aqui. O Delfino é um cara como você que está me assistindo, você, eu. É um cara que nem muitos aí que vão começar a fazer brigadeiro, né? Vão começar, pô, eu quero fazer um bar, que eu gosto de bar. Pô, ele é igual. Agora cachaçinha e tal. Exatamente, ele gostava de cachaça, começou a fazer. Pô, hoje ele fatura mais de 150, você viu? É animal, a história dele é incrível. Sabe por que é incrível? Porque é simples. Sim. Ele, como você falou, é que nem qualquer um de nós. Perfeito. O Delfino, e falo isso só para tangibilizar, né? Lógico. O Delfino tem 4 aviões, né, cara? Tem 4 aviões. Só para acompanhar as franquias, ele comprou uns aviões. Então, cara, começou do nada. Não só do nada, como do menos zero, que ele teve que empenhar a grana da família, porque ele era um executivo bem-sucedido e foi. Imagina. E outra, começou a empreender com 48 anos. E muita gente se acha velho, né, Sandro? Quando eu vejo muitas vezes na consultoria também, assim, falam, pô, não, mas tu acha que eu tenho um jeito para isso ainda? Esse negócio é novo, negócio de marketing digital, negócio de venda, negócio de empreendedorismo. Não, deixa meu filho estudar. E aí que começa a cair, né? E o problema é o risco, né, Renan? Porque, como nós estávamos falando,
Antigamente, possivelmente, esse empreendedor concorria com empresas ali da cidade dele, talvez até do bairro. Hoje em dia ele concorre com o mundo todo. Então ele pode estar concorrendo com o cara mais rico do mundo, que é o Jeff Bezos, lá que ficou durante um tempo mais rico do mundo, fundador da Amazon. Porque de repente ele vende uma coisa que o gringo vende e ele está trabalhando. Então se ele não trabalhar, o cliente dele não quer saber. É comodidade. Então a ameaça é grande. Porém a oportunidade é do mesmo tamanho. Se por um lado ele faz o trabalho bem feito, ele consegue avançar em mercados que ele não conseguia antes. Hoje você encontra no Brasil, eu tenho passeado pelo Brasil, né? O nosso projeto, felizmente, ele atinge o Brasil todo, e eu mesmo, pessoalmente, tenho passeado, né, Renan? Você encontra regionalmente empresas interessantíssimas, dores interessantíssimos, que antigamente, para dar certo, tinha que sair de Manaus e ir para São Paulo, ir para o Rio de Janeiro. Hoje em dia não precisa mais. Sim. Consegue tocar um negócio promissor, em escala global, da onde ele estiver. Cabo Frio, Vitória, da onde ele quiser. Né? Isso é novo e é uma oportunidade. Então a gente tem que olhar os dois lados da moeda. Muito bacana. Sandro, fala um pouquinho pra gente do que tu acha que as pessoas mais erram normalmente, né? O empreendedor, o empresário, normalmente ele vem errando e fala assim, não estou conseguindo e tal. Quais os maiores erros que tu vê no mercado? Sandro? Vamos lá. Tem bastante coisa, né? Primeira coisa é como encarar o erro. Renan, acho que a primeira coisa... Eu acho que uma coisa que eu vejo assim, Sandro, às vezes a vaidade e ego. Então nós vamos chegar lá, eu não tenho dúvidas. Uma coisa que vai assim, não, eu tenho que ir na mão na massa, eu não sei o quê. Meu então, amigo, olha só. Olha onde eu estou, me respeita. Mas o cara. Não, você já viu consultoria Não há dúvida. Né? Mas eu vou ter que vender? Mas meu amigo, o mercado mudou, te atualiza. Eu vou ter que vender, vou ter que falar com o cliente? Então, assim, a primeira coisa, Renan, é como ele encara o erro. Legal. E aí entra muito da questão da arrogância, da falta de humildade. O erro é parte do processo de aprendizado. Então ele tem que ser concebido como legal, vou aprender com isso. Falando ainda na história do Shiba, já que a gente falou, o Shiba tinha 23, 24 anos, já era um empresário bem sucedido com o China Box. E ele resolveu, cara, dominar o mundo. E falou, vou para fora do país, foi para a Argentina, foi para o México. Ele quebrou nesses lugares. E aí eu no talk show que a gente fez lá no meusucesso.com, eu falei, Shiba, mas por que você errou? Né? Qual foi o motivo do seu fracasso? E ele falou, eu fui arrogante. Eu era um menino que sabia dominar o mundo, que conseguia dominar o mundo. Olha que lindo ele falar isso. Um cara, que não precisava, né? Então, a primeira coisa, como você concebe o erro, cara? Então, assim, entende que o erro é um processo de experimentação, você tem que ter humildade de aprender com ele, saber que errou e consertar, senão você nunca vai acertar. Legal. Né? A segunda, eu sempre digo, e aí tem de novo a ver com a sua abordagem, a maior armadilha do sucesso é o sucesso. Que o cara começa a ser bem sucedido, começa a achar o rei da cocada preta. E mais do que isso, ele acha que só daquele jeito dá certo. Aí você fala assim, mas Renan, tem um novo jeito aí. Não, sempre fiz desse jeito e vai dar certo assim. De novo, a danada da arrogância. Né, meu? Calma. O mundo está mudando. Não é porque você fez, eu sempre digo, o que você fez no passado não te credencia para o futuro. Então, se o mundo muda, a metáfora da escada rolante, né, cara? Se o mundo está mudando, a escada rolante está descendo, para você ir mais rápido que a escada, você tem que fazer o quê? Você tem que subir mais rápido que ela. Você tem que ter uma velocidade. Se você ficar parado, não é mais que você vai ficar parado, você vai descer. E ela vai te puxar para trás, né? Até chegar lá embaixo, é isso que você quer. Então, assim, é necessário, você falou a palavra-chave. Engraçado, né, Renan? Eu fiz esses estudos de caso com um monte de gente, a maior parte deles é bilionário. Bilionário literalmente. Pega um Carlos Wieser, o próprio Flávio Augusto. São caras que acabou para eles em relação... Esses caras... Pode parar de trabalhar hoje. Pode parar. Esses são humildes, cara. Legal. Esses caras, tanto que eles têm uma ânsia de continuar, que mostra como o game não é o dinheiro. O game é realizar, fazer acontecer... Né, mudar, você olha, eles têm um brilho nos olhos. Pessoas positivamente, né? Não há dúvidas, influenciar pessoas. Uma coisa que eu vejo, o Flávio tem muito esse tipo. Não, o Flávio nesse sentido ele é uma pessoa muito diferente, quando ele cara. morre no City, já foi querendo levar brasileiros e tal. Quando ele compra de volta o WhatsApp, né, cara? Quer dizer, ele vendeu por 1 bilhão, Orlando City. Por que ele compraria de volta a escola dele, né? Se não fosse porque ele viu a possibilidade de continuar influenciando mais pessoas com a mensagem presente no negócio dele, né? Então, felizmente, são muitos casos nesse sentido, sabe, Renan? A gente tem que desestigmatizar isso. No Brasil, a gente vive, às vezes, num contexto onde o cara pede desculpa por ser bem-sucedido, né?
Ah, eu tô ganhando dinheiro, mas não é bem assim. Né? Ah, eu sou bem sucedido, mas sempre tem um mais, não tem? Sempre tem um mais. Cara, né, não, nós temos que evidenciar. Por que tem que evidenciar? Para que eu olhe e fale, pô, eu também posso, cara. Eu quero ser que nem esse cara aí. Não olhar aquele exemplo negativo e falar, pô, meu, assim tem que ser. Então, para ganhar dinheiro tem que roubar, né? Não, tem que olhar o positivo e falar, eu quero ser daquele jeitão, eu posso, né? Felizmente, Renan, hoje a gente é uma galera jovem que tá rezando muito nessa cartilha, legal, né, cara? Eu vejo nessa vibe. Eu vejo muito assim, a galera do Melius, eu vejo também a galera do RD Summit. Um monte, cara. Do RD, tem o JP também, do Hotmart, se você Sim. Não, olha quantas empresas você tem isso, você percebe? E é invisível. Nova, né? Galera nova que Renan, é invisível. Escalando, tipo assim, a Booking.com entrou com um investidor de 20 milhões no Hotmart. No Hotmart. Né? Então, Sandro vai ser não, olha, você veja isso. Existe uma chance muito concreta da Movile, que é o iFood, ser uma das primeiras unicórnios brasileiras. Né? A empresa unicórnio é uma empresa que tem um valor de mercado acima de $1 bilhão. Caramba. A Movile, que tem o iFood, enfim, tem o Play Kids, essa história toda. Eram jovens, né? O Marcelo não está mais lá, mas está o Fabrício lá de Campinas, que começou um negócio do zero, cara. Ninguém conhece essa história. Nós temos que contar essa história para outro jovem que está lá na Unicamp, olhar e falar, nossa, ele conseguiu, eu posso conseguir. Tá virando noite estudando nessa negócio. Será que vai dar certo isso aqui? Será que eu vou ter um futuro legal? E aí, eu acho que é isso que o Kenzie consegue trazer essa força, porque, assim, só o estudo, e é uma coisa que eu vejo muito, bonito, estuda muito, mas age pouco. Não tem dúvida. Eu sou muito crítico do modelo de educação, né? Eu sempre fui educador, né? Eu só parei de dar aula agora com a startup, né? Mas eu dei aula durante 15 anos no MBA em São Paulo, eu tenho um mestrado acadêmico, eu adoro estudar. Então eu falo com conhecimento de causa, né? Eu vi o teu release, né? Professor de MBA na SPM, sim. Né? SPM, Cabral, FIA, Dom Cabral, enfim, praticamente todas as instituições de ensino eu passei, né? Não passei mais por falta de tempo. E fiz um mestrado acadêmico, sou autor de 2 livros, então eu gosto da educação. Agora, é isso que me permite falar com propriedade, a gente tem que rever os nossos modelos educacionais. Né? O modelo da teoria, ele é só parte do processo de aprendizado. Nós temos que colocar os caras para fazer. Tinha que ter um estágio muito mais forte. Né? A metáfora que eu faço. Renan, você vai estudar medicina. Como é a residência? É a prática. Você ainda é um aluno. Você é um residente, você não é um médico, você é um aluno. Mas como você vai aprender? Operando, fazendo... Por que em gestão é diferente? Mão na massa. Por que em administração é diferente? Você pega um jovem que estuda 4 anos, quando ele vai para o estágio, ele não tem uma parca noção, ele nunca pisou, ele não sabe dar mão para a pessoa. Isso está errado. O jovem tem que começar a ter conhecimento sobre negócios desde o colegial lá, não existe mais colegial, né? Entreguei a idade, né? Desde o colégio, quiçá na universidade, sabe? E é isso que acontece. O jovem, quando ele chega no mercado de trabalho, aí ele é cobrado por uma série de coisas que ele não aprendeu. Então, os modelos educacionais estão em xeque. E se existe outra transformação que vai acontecer no Brasil e no mundo, é em relação aos modelos de educação. E isso eu acho importante também, Sandro, as pessoas também terem vontade de ir atrás. Né? Porque conteúdo tem, né? Mas quando você realmente quer pagar e investir para isso? Né? Eu conheço alguns amigos que falam assim, não, mas assinar isso aí, mas, meu amigo, entre, vá. Olha só, Renan. Perceba de valor e veja os cases de sucesso para ver que vai valer a pena. Na minha época, na minha geração, a pessoa estudava no colégio, se formava na faculdade e pronto. Tanto que existe essa palavra, qual que é a palavra? Estou formado. Você é formado no quê, não é? Eu tenho brincado muito com isso. Hoje, se me perguntarem se é formado no quê, eu falo, não sou formado. Ninguém mais é formado em nada. Ninguém mais é formado em nada. Porque é velho esse conceito de que eu estudo e paro. Hoje a educação ongoing, ou seja, contínua, não stop, não pode parar, porque o mundo não para. Eu vejo o Murilo Gun falando muito isso, né? Tipo assim, ele fala muito voltado a isso, né? Você para de estudar, né? Tem uma palestra voltada a isso. De novo, a escada rolante. Lógico. Você vai parar. Tem um dado que é alarmante, lá dessa pesquisa também do Fórum Econômico de Davos, que mostra o seguinte: 50% do que um jovem aprende no primeiro ano da faculdade, no quarto está obsoleto.
50%. Ou seja, 50% do que eu estou aprendendo hoje, eu vou jogar fora. Cara, que desperdício de tempo, né? Por que isso acontece, Renan? Porque só está baseado em tese, em teoria. Cara, vamos misturar teoria com prática, fazer experimentação. O professor não pode mais ter o papel do salvo. O professor é o dono da razão, o professor é um facilitador do processo. Né? Uma coisa que eu vejo no marketing digital muito forte é assim, dá certo esse método? Testa. Isso, testa, experimenta. Faz 3 anúncios e aí dali. E aprende, aquilo que você falou, não para nunca de aprender. Como nós dissemos, antigamente, você podia até falar, pô, eu não tenho acesso à informação, eu não sei onde estudar. Hoje, a gente fala aqui do meu sucesso, mas a gente pode expandir nosso pensar, cara. Sim. Só não aprende quem não quer. Você encontra informação gratuita na internet, Coursera, YouTube, Udemy. Você encontra conteúdo gratuito, assim, do que você quiser. Em português, em inglês. Só não estuda quem não quer. Então, a gente tem que desestigmatizar essa visão da educação como algo que acaba. Ela nunca mais vai acabar. A gente vai ter 70 anos, 80 anos, vai continuar aprendendo. Peter Drucker foi o maior pensador da história da gestão do mundo. Da história moderna da gestão do mundo, né? Uma das minhas maiores referências, né? Nossa, isso é muito forte no Peter Drucker. Administração. Sim, administração. E é impressionante que você lê coisas do Peter Drucker, que ele escreveu no final da década de 40, que hoje ainda vale muito. Né? É loucura. O Drucker, Renan, ele faleceu em 89, 91, ele faleceu há alguns anos atrás, mas até o final da vida dele, ele se dedicava, todo ano ele escolhia um tema para estudar em profundidade aquele tema, dentre outros objetos de estudo dele. Então ele era muito ligado à cultura oriental, estudava muitos, eu me lembro que uma vez ele estava estudando cerâmica oriental. Esse cara estudava até os 80 anos, cara, e ele era um dos maiores, ou se não o maior especialista, expert, professor de gestão da época da história da humanidade. E eles perguntam, precisava? Não precisava, mas ele continuou nessa. Ele é um homem à frente do seu tempo, né? Se ele fazia isso na década de 80, Renan. Imagina hoje, né? Então, imagina hoje. Então, isso você colocou muito bem, a gente não pode mais parar de estudar, tem que ter prazer, trazer, compartilhar, conversar, viajar, sabe? Cara, isso é o que é a grande graça. E isso é dessa muito história. legal também, Sandro, assim, que eu vi agora o livro do Rony também, que é um case muito legal. Quando ele lançou, eu falei, rapaz, eu preciso comprar esse livro. Sem dúvidas, ele é um porque foi muito bacana e sempre eu gosto muito do estilo dele. Ele é ousado. Ele é ousado. Né? O Rony... O design dele, assim, sempre... As campanhas dele sempre... Você veja, Renan, o Rony foi o primeiro empreendedor a investir em moda masculina no Brasil. Inclusive, a gente pergunta pro Rony, mas por que deu certo o seu negócio? Fala, porque todo mundo falou que não ia dar certo. Porque era assim, ó, eu vou fazer moda para homem. Não vai fazer, nem homem. Quem é que compra? Então, como todo mundo falava para eu não fazer, ninguém fez. Aí eu fui e fiz. Né? Ele é o rebelde com causa, né, cara? Até no nosso caso que a gente fez, a gente trabalhou muito essa história da rebeldia, da inquietude, né? E ele é um jovem, né? O Rony tá com 37 anos. O vírus, né? Essa coisa esse desejo de transformar, né? Também, o Rony começou como muitos começam, vendendo roupa para tirar uma grana. Aí ele olhou e falou, putz, isso é legal e tal. E virou hoje no que virou. Com o Caíto Tilibins também, né? O Caíto a gente não pode esquecer, né? O Caíto, ele era muambeiro, né? O Caíto ia para Los Angeles, como ele gostava muito de música. Então ele queria, eu quero ter uma bateria. Então o que ele fazia? Ele ia para Los Angeles, trazia óculos, trazia a peça da bateria, vendia, ia lá comprar a peça. Então ele foi assim, ele foi gostando da coisa, e aí ele quebrou. Ele quebrou. E aí sobraram os óculos, ele foi num tal de Mercado Mix lá em São Paulo, que era uma época, foi um movimento muito importante em São Paulo, que era um mercado, né, que prezava pela diversidade e tal. Foi lá que ele resgatou tudo e virou o que virou, né? A Chili Beans é uma das marcas mais desejadas do Brasil, né? E o Caíto, um artista. E eu vejo também, assim, com grandes nomes, né? Como fez agora o óculos do Alok. Do Alok, ele fez a coleção dos Beatles, né? A Anitta, quer dizer, ele... Assim, e acompanha muita tendência. Não, né? a Chili Beans, a cada 10 dias muda a coleção, né? Ou 14, ou 7. Enfim, o ciclo de mudança de coleção da Chili Beans é muito, muito rápida. Por quê? A gente não pode esquecer uma coisa, Renan. Antes do Caíto Maia, você ia numa ótica, como era uma ótica? Tinha um balcão, um cara de jaleco,
né? Um balcão, cara de jaleco, sei lá, com a receita do oftalmologista. Foi o Caíto que mudou o conceito sobre ótica no Brasil. Olha que coisa rica. Legal. Né? E o Caíto tem uma história legal que ele conta toda hora, né, Renan? Ele tem mais de 300 pessoas tatuados no corpo a marca Chili Beans. Esse é o supra-sumo de uma brand love, de uma love brand, né? De uma marca desejada, né? É tudo, né? E eu vi até o case dele, né? E no caso ele faz até o navio, né, no Chili Beans. O cruzeiro, que é a grande convenção deles, eles fazem um cruzeiro que 4.000 pessoas, um evento incrível, né? Porque é o engajamento. Isso muito forte para marca multinível, né? Mas uma marca de varejo, né, Sandro? Se você pensar bem, né, Renan, o que o Caíto faz e outros, o Flávio também tem essa pegada com a equipe e tal, ele tem a ver com o marketing multinível no sentido de que ele busca, sobretudo, o engajamento do seu público interno. Esses caras, eles entendem que o principal público de interesse dele não é o público consumidor. São seus colaboradores, que por meio desses colaboradores é que eles vão criar valor para o público final. Então ele engaja, ele traz junto, ele entende que aquele pessoal é muito relevante. Não entende aquilo como um recurso. Né? Entende aquelas pessoas como talentos em prol do negócio. Né? Então ele faz de tudo para engajá-las. Né? Legal. Bom, pessoal, nosso muito obrigado. Sandro, é um prazer lhe receber. Prazer é meu, Renan. Vai daqui a pouco palestrar aqui no Congresso de Vendas Digitais, que é o maior congresso de vendas do norte do país, de vendas digitais. Trouxemos a Anatex, trouxemos o Juliano Kimura, do Facebook, Anatex falando sobre Instagram, Sandro veio falando sobre empreendedorismo, veio o Denis Bay também falando sobre YouTube, e vários locais também, agências, influenciadores, para levar esse conhecimento, né, Sandro? Compartilhar. Para as pessoas do norte também. Sim. Né? Porque às vezes eu vejo grandes eventos, grandes movimentos muito fortes no sul. Né? E aqui, se não for a gente, né, unir forças... De novo o valor do empreendedorismo. Você está empreendendo algo valioso, você vê como cria valor, né? Está assumindo risco, né? Tá ousando. Né? É isso que vai fazer com que a gente suba. É a brincadeira do videogame. A gente tem que passar de nível, né, Renan? Legal. É isso que vai fazer a gente passar de nível, né, cara? Muito bacana. Pessoal, muito obrigado. Siga aí, Sandro Magaldi no Facebook e no Instagram. E se vemos no próximo vídeo. Um abração, tamo junto. Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. El mundo nos quiere, me quiere a mí. Toda mi